ser reconhecida, ser obedecida, mas Israel esqueceu do Deus Altíssimo que o livrou lá da terra do Egito, da escravidão de muitos anos, e tirou eles com mão forte dos milagres de ter atravessado o Mar Vermelho e tantos outros. Eles se esqueceram e começaram a praticar tudo que o coração deles mandavam. E eu já quero te dizer aqui, nosso coração é enganoso. O nosso coração ele tem que estar voltado a Deus. É por isso que o salmista Davi diz: cria em mim, Deus, um coração puro. Porque o nosso coração, Patrícia, é um coração que nós não devemos confiar. Nós devemos confiar em Deus. E entregar o nosso coração, quer dizer, o coração não é esse só pedaço de carne aqui, não. É a nossa mentalidade. É o nosso entendimento, é a nossa mente, é tudo que nós percebemos, é tudo que nós somos, é o nosso ser, entregar por completo ao Senhor. Então aqui veio o juízo de Deus sobre Jerusalém. Nabucodonosor, um homem terrível, abominável, orgulhoso, soberbo, autoritário, tomou Jerusalém. Olha o que diz, vamos seguir. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Levou tudo. Saqueou Jerusalém. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Aqui está. Nabucodonosor, um homem autoritário, mas de uma visão muito ampla. E ele aqui chamou os eunucos que buscassem homens cultos, homens nobres, porque ele sabia que em Israel havia muito conhecimento. Em Israel havia homens muito sábios, muito nobres. A fama de Israel seguia por toda a terra. Era notório isso. E esse rei, inteligente como era, mandou chamar aqueles que eram nobres, que eram inteligentes, e fizesse ali tipo um concurso, mas não um concurso de beleza, mas um concurso de realeza, um concurso de inteligência, um concurso, aqueles mais nobres, que fossem mais, que servissem, na verdade, para a obra que eles precisavam na corte deles. Eles queriam usar aqueles homens. E foi assim com Daniel. Versículo 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum. Eram jovens, além de bonitos, eram jovens que não haviam defeito algum. Formosa aparência. Então Daniel era muito formoso. Instruídos em toda a sabedoria e sábios e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a nobreza, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Ele queria aproveitar a riqueza moral daquele povo de Israel, porque é assim que eles faziam mais. Eles escravizavam, matavam para aqueles que não serviam para nada, mas aqueles que eles poderiam tirar, aqui eu já tiro uma chave e já Deus nos dá um entendimento, uma visão para você e para mim. O que é que você tem para que sirva para alguém?
mesmo para quem é difamador, é caluniador, o seu inimigo. O que é que você tem que vai resplandecer? Qual inimigo vai procurar tirar de você? Tirar a honra de você? Isso nós chamamos de legado. Qual é o seu legado? Eu digo sempre que nós temos bens materiais, temos riquezas aqui na Terra, mas tem algo dentro de nós que ninguém pode tirar. Como lá em 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, que o amor é sofredor, que o amor tudo suporta, que o amor é verdade pura. Ali está dizendo todos os estereótipos, todas as características do amor. E está falando que não adiantaria nada se não tivesse amor, levar o corpo para ser queimado. Se não tivesse amor, nada disso adiantaria. A mesma coisa, pega a visão aqui para Daniel. Daniel era culto, inteligente, tinha um legado, tinha uma moral. Qual é a moral? A sua fé. Não se engane. O mais precioso na sua vida é a sua fé, é o seu conhecimento, é o que Deus dá através da palavra. Isso você adquire e ninguém pode te tomar. Mesmo que te use através disso. Mas tomar, não, isso você pode preservar. E vamos aprender aqui com Daniel como ele preservou o que ele mais tinha de precioso, a sua fé. Jovens em quem não, versículo 4, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para, aleluia, viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, quer dizer, o alimento deles cotidiano, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Então, dali da onde ele estava comendo, ele participava, ele queria que eles também participassem e que assim fossem criados por 3 anos. Não foi um dia, nem 2 dias, foi 3 anos. Sabe, aqui já tirou outra lição. Que o inimigo das nossas almas, ele tem muita paciência. Ele espera uma oportunidade para nos tirar da nossa fé. E aqui, eles tinham 3 anos para quê? Tirar aquele conhecimento, fazer com que eles conhecessem as línguas dos caldeus, transformasse a mente deles, é como se fizesse assim, não, vamos mudar essa pessoa, vamos reprogramar a mente dessa pessoa, e é isso que Satanás hoje faz, certo ou não? Satanás quer mudar a identidade do ser humano, e como que ele muda essa identidade do ser humano? Dizendo a seu respeito, dizendo quem você é, te ludibriando com encantos, com coisas favoráveis, entre aspas. Ele começa assim a te favorecer, a te levantar, a te exaltar, mas o tempo do fim é cativo. Ele não vai deixar você esquecer que está sobre o domínio dele, sobre o poder dele. E assim era Daniel ali, porque estava cativo de Nabucodonosor, ele e seus amigos. E por 3
anos tinha que fazer o que o rei ordenara, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Aí aqui eu tiro mais opção também, porque lembra de outra história na Bíblia que fala sobre Esté? Esté também passou por um concurso, mas, gente, um concurso de beleza, mas ali Deus fez com que ela fosse escolhida, não pela aparência somente, mas porque o rei achou graça. Primeiramente foram só os que estavam com ela, os eunucos. Então, Esther, já chegando naquele local, colocando o pé naquele local, o Senhor já determinou. Porque é assim que Deus faz, onde nós colocamos o pé, o ambiente muda. O inimigo das nossas ações saber quem está ali. E a autoridade de Cristo vem sobre nós. Por isso é que temos que ter uma fé firmada na palavra. Em Cristo, Ele é a rocha que nós devemos segurar e nós devemos aprofundar as nossas raízes. Ele ter uma raiz onde está ali próximo das águas vivas. A água viva é Jesus, é a palavra te instruindo, te alimentando, te transformando, te dizendo quem você é em Jesus. A tua identidade é renovada, a tua identidade é transformada. Não é isso? Professor André, Miguel, a nossa identidade passa a ser transformada com convívio. Mas o que acontece